pelo Senhor? Deus já fez alguma coisa boa para você em 2018, querido? Sabe, talvez você me fale assim, pastor, ainda estou esperando. Querido, você está vivo, isso já é uma coisa boa, amém? Aleluia. Celebrar pelas pequenas coisas, celebrar por aquilo que muitas vezes tem passado despercebido diante dos nossos olhos, vai fazer com que a gente viva uma vida mais grata, viva uma vida mais alegre ao Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Números, capítulo de número 13. Aleluia. Números, capítulo de número 13, está lá no Velho Testamento. Existe algo que eu quero colocar no seu coração, ao meu coração essa noite. E nós vamos ler vários versículos, amém? Dentro desse capítulo 13 e 14, porque é uma história que nós conhecemos, mas eu quero trazer ela à sua memória essa noite. Então abre aí, se você está sem sua Bíblia, pega carona em uma pessoa perto de você, não fique com vergonha. Fale para ela, deixa eu ir no lado do passageiro aqui e lê junto com ela. Chegou lá? Números capítulo de número 13, no verso de número 1. Está pronto? Amém. Vamos avançar? E ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais. Enviarás um homem, sendo cada qual príncipe dentre eles. Moisés enviou os desertos de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Querido, que eu quero começar, que você entenda que nós não estamos falando de qualquer pessoa, amém? Nós não estamos falando de pessoas que não sabiam quem era Deus. Quando nós estamos aqui em Números, nós estamos falando de vários milagres que o povo tinha acabado de desfrutar. Se você lembrar e voltar um pouquinho comigo lá em Êxodo, a Bíblia diz que durante anos o povo havia sido preso, cativo por Faraó. Nós sabemos que Deus levanta ali Moisés como libertador do povo, e irmão, milagres e sinais começam a acontecer. Exatamente como Moisés disse que iria acontecer, acontece. A água se transforma em sangue, vem as pragas, vem as pestes, as coisas acontecem e o Faraó libera o povo. E aqui nós estamos diante de uma situação onde o povo já tinha visto Deus libertar, o povo já tinha visto Deus trazer pão, trazer água, trazer tudo aquilo que eles precisavam. A Bíblia chega a narrar, querido, no livro de Êxodo, se você for lá, a Bíblia diz Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Nós estamos aqui no quarto livro que narra a criação, 11, 10, 12. Você pode ver um pouquinho da história de Abraão, quando Deus promete coisas para ele. E é interessante, irmão, que desde ali milagres acontecem. O povo sabia do milagre de uma mulher que ela era estéril e ela dá à luz. Ele ouve falar de uma mulher que não podia ter filho quanto à sua idade, um casal avançado em dias, mas Isaac nasce. Eles ouvem falar de muitos milagres que estavam acontecendo, ou seja, não era um povo que não sabia quem era Deus. Nós estamos falando de um povo que já tinha comido, já tinha bebido e já tinha provado das coisas de Deus. Deixa eu perguntar para você, você já provou de algo de Deus na sua vida até hoje? Amém. Você já viveu alguma cura, algum milagre, alguma realização? Querido, não pode ser que você esteja quase na mesma categoria dessas pessoas. Nós sabemos que Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas nós estamos falando aqui de um povo que desfrutava da promessa, mas também contemplava a realização da promessa. Chega um momento que Deus começa a trazer para esse povo e diz assim, ó, o negócio é o seguinte, está na hora de chegar na terra que mana leite e mel, está na hora de entrar em Canaã, está na hora de vocês entrarem na terra que eu tinha prometido aos pais de vocês lá atrás. E aqui nós estamos num momento, querido, muito importante, que é quando eles vão visitar a terra, eles vão contemplar, vão ter o primeiro vislumbre. Não sei se você já comprou uma casa, alugou uma casa, comprou um carro ou alugou um carro, não sei. Mas, querido, como é gostoso quando você vai ver onde você vai morar. Já passou por isso? Talvez você vai lá e vai conhecer a escola do seu filho, aquela escola linda e maravilhosa. Talvez você entrou aqui na igreja, lembra a primeira vez que você entrou? Aí você falou assim, nossa, que pastor bonito e magrinho pregando, não foi isso que você pensou? Você olhou e falou assim, nossa, que lugar gostoso de se estar. Irmão, essa primeira experiência, a primeira vista é algo muito interessante, porque expectativas são geradas no coração. Naquele primeiro encontro que o menininho teve com a menininha, não é hoje, querido, é tudo muito fácil, você conhece, não é?
na realidade tem aquela expectativa de saber se a pessoa, exatamente como a foto da internet, não sei se você sabe do que eu estou dizendo, mas tem algo diferente nas primeiras coisas. O primeiro dia de trabalho, o dia que você vai visitar a casa nova, o dia que você vai viajar, entrar em um curso novo, e era isso que o povo estava fazendo. E aí eu acho muito interessante que Deus não manda qualquer um. Ele diz assim, você vai enviar 12 pessoas, dentre as principais pessoas do seu povo, pessoas que conheciam quem era Deus, pessoas que provavam e desfrutavam de quem Deus era, amém? Continua lendo comigo. Pula o nome deles aí, porque eu não quero dar ideia para você colocar esses nomes no seu filho. Então vai comigo lá para o versículo 16 do capítulo 13. Senão daqui a pouco a gente vai ter crianças chamando Naftali, Nabi, Gad, Joel, Maqui, pelo amor de Deus, né? Então, versículo 16 diz assim: então, aleluia, são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra, para dar uma olhada, para dar uma sapiada. Ora, Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué, e enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subam a terra Neguebe, penetrai entre as montanhas, vede a terra como é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito, qual é a terra em que habita, se é boa ou ruim, quais são as cidades em que ali habitam, se são arraiais, se são fortalezas, e que tal é a terra, se gorda, magra, se tem árvore ou não, e esforçai-vos, tomai o fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. O que é que Moisés está pedindo para eles? Um relatório completo. Moisés diz assim, vai lá, e eu quero que vocês observem e vejam tudo que tem ali. Se é uma terra boa, se não é, como é, se é difícil, se não é. Ele fala, olha tudo, observa tudo com detalhe. Era uma ordenança. Moisés diz, entende a estação que vocês estão vivendo. Entende o lugar onde nós iremos pisar. Olhe quais são os desafios, mas olhe também quais são as bênçãos dessas coisas. E esse povo vai, amém? Continua lendo comigo. Nós estamos lendo vários versículos, vamos ler mais. E ele diz assim, a partir do versículo de número 22. E subindo então a Neguebe, vieram até Hebron, onde estavam Aimaim, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre os seus ombros. Trouxeram também romãs e figos. Meu irmão, já pensou no cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar? Você ia ficar de boca aberta quando você visse isso ou não? Você ia sair contando para todo mundo o tamanho do cacho de uva, sim ou não? É claro que ia, irmão, porque chama atenção. E ele diz assim, ele continua, no verso de número 24. E chamou então aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, e chegando apresentaram-se a Moisés e Arão, e junto com toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, deram-lhe notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram, fomos até a terra que nos enviou, ela em verdade mana leite e mel, e este é o fruto da terra. Contudo, o povo que nela habita, o povo é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, cananeus estão junto ao mar e longo ao rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem podemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram toda a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiá-la, é terra que devora os seus habitantes, todo o povo que vimos nelas, não homens, apenas pequenos, mas muitos grandes em estatura. Também vimos ali os nefilins, isso é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também éramos diante dos seus olhos. O que eu quero que você comece a entender comigo aqui, querido, é que tudo aquilo que nós vamos viver na nossa vida não tem a ver com a situação que está diante de nós, mas com a forma que nós agimos diante dessa situação. Eu quero que você comece a entender que nós estamos aqui diante de algo que Deus havia prometido.
Antes de tudo isso que está acontecendo, Deus disse: chegou o tempo de entrar na terra que eu prometi. Irmão, algo que você precisamos entender nessa noite é que se nós temos uma palavra de Deus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para ser bem-sucedidos. Se Deus disse algo e eu crer nesse algo, eu vou desfrutar desse algo, independente do tamanho dos problemas. Amém. Mas sabe qual é o problema, irmão? Muitas vezes nós temos a palavra, nós recebemos uma profecia, nós recebemos uma inspiração, mas quando nós chegamos na parte de olhar para os problemas e para as situações, nós esquecemos de falar daquilo que tem que ser falado e passamos a falar daquilo que tem que ser esquecido. Nós estamos diante de uma situação onde aqui 12 pessoas foram ver a terra. Eu quero que você preste atenção que Moisés pediu um relatório. Até o momento em que esses homens estavam dando um relatório para Moisés, não era incredulidade, não era negativismo, não era uma pessoa, querido, sem fé que estava dizendo, porque Moisés queria saber os desafios. Quando eles estavam dizendo: ó, tem gigante, ó, tem exército, tem fortaleza, meu irmão, até aí é um relatório, até aí é compreender a situação, e não existe problema nenhum nisso. O que eu quero que você entenda nessa noite, irmão, é que eu e você não só podemos, mas devemos entender quais são os desafios que estão diante de nós. 2018, irmão, não vai ser um ano maravilhoso sozinho. A nossa família não vai se consertar sozinha. Tudo aquilo que está dando errado não vai de uma forma mágica simplesmente falar pirilim pim pim, e o carro quebrado conserta. E de repente a casa que não está acabada, acaba. De repente os 30 quilos de gordura que está aqui, some. Sabe, irmão, poderia ser assim, mas não é assim que acontece. O que eu e você precisamos entender, Deus quer, querido, que nós façamos e vejamos as coisas de uma forma bíblica. A forma bíblica não é negar a realidade. A forma bíblica é reconhecer as necessidades e as dificuldades, sim. Mas nós precisamos entender que reconhecer, entender, discernir, olhar e contemplar não é o fim da nossa vida. Saber quais são os desafios só nos faz, querido, saber que ali Deus vai operar grandemente o milagre e nós sairemos vencedores. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, porque eu e você precisamos entender onde é que nós precisamos do agir de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, irmão, lá em Marcos 11, 23, e qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que tudo aquilo que disse vai acontecer, vai ser assim com ele. Eu acho interessante que Jesus, quando ele está falando ali, ele disse: olha para o monte, saiba onde está o monte, saiba qual é o desafio, saiba qual é o seu gigante, mas não fale acerca dele, fale sobre ele, quanto aquilo que vai acontecer com ele. Amém. Como assim, Leandro? Não estou entendendo. Meu irmão, você olhar para a conta e falar que você não tem dinheiro para pagar, não paga a sua conta. Você olhar para o seu casamento e ficar falando: puxa, meu casamento está uma porcaria. Você ficar olhando para o seu trabalho e falar: meu trabalho está uma porcaria. Essas coisas não resolvem a sua vida. O que é que muda a sua vida? É falar, querido, algo que vai sobrepor a essa dificuldade. É falar aquilo que a Bíblia diz, é chamar à existência aquilo que você crê. E é exatamente isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Irmão, nós sempre vamos estar diante de situações, nós sempre vamos estar diante de desafios, mas nós precisamos lembrar o poder daquilo que nós falamos, reconhecer a situação, entender o desafio, serve única e exclusivamente para direcionarmos a nossa palavra no caminho certo. Eu lembro de uma história que o irmão Reagan conta em um dos seus livros, e ele disse que ele estava diante de uma situação, e ele foi impor as mãos para Deus curar uma pessoa, e naquele instante Deus disse para ele: não impõe as mãos orando por cura, impõe as mãos expulsando o demônio. E aí, querido, no livro ele começa a explicar, e ele diz: eu precisava tirar aquilo que estava causando a doença. E o que estava causando a doença, irmão, era exatamente um demônio que estava alojado na vida da pessoa.
Ele não orou por cura, mas ele simplesmente disse: demônio, sai no nome de Jesus. E assim como o demônio saiu, a doença também teve que sair. Leandro, o que é que você está querendo dizer com isso? Meu irmão, você precisa saber quais são as suas necessidades. Orar e declarar coisas segundo a sua necessidade. Amém. Se você sabe, irmão, que está faltando dinheiro, você não vai orar por cura, você vai orar por dinheiro chegando. Amém. Você vai orar por provisão chegando. Se o seu casamento está passando por necessidade, não adianta você orar para Deus mudar a esposa quando o problema é o marido. Vou falar de novo isso que eu gostei. Querido, se você está ali no casamento, e aí você está: pai, muda minha esposa, ela é quase como a Cruella do 101 Dálmatas. Você lembra disso? É um pouco mais velho, irmão, mas dá para entender. Não, então você está lá: pai, muda o meu marido, é mais duro que pedra a cabeça daquele homem. Sabe, irmão, quando na realidade, talvez, aquilo que o seu marido ou a sua esposa está fazendo é simplesmente uma reação de quão ruim você é. Do que é que eu estou dizendo? Alinhe as suas palavras. Talvez, irmãos, nós estamos orando para Deus mudar o nosso mundo no trabalho, o nosso mundo em casa, o nosso mundo na igreja, quando nós precisamos abrir a nossa boca e orar mais para que eu e você venhamos mudar. Amém. Sabe, irmão, eu e você precisamos falar certo. Nós precisamos entender e discernir o poder das nossas palavras. Podemos falar sobre os desafios, sim, mas nós precisamos falar sobre aquilo que vai consertar os problemas e as dificuldades. E eu acho muito interessante, dentro de tudo isso que a gente começa a ler, porque, querido, nós precisamos ver que a ótica, ou aquilo que nós vamos ter como alvo, é simplesmente uma decisão individual. Como eu disse para você, irmão, se fosse eu nessa situação, não é porque eu gosto de comer, mas é porque eu nunca vi uma uva ser carregada por 2 homens. Sabe, irmão, eles já tinham visto muito exército. O povo lá do Egito tinha perseguido eles sabiam que era um soldado. Eles sabiam que eram homens famosos em guerra, isso era comum para eles, irmão. Mas uva que precisa de 2 homens para carregar, meu irmão, deixa eu falar para você, eu e você somos os responsáveis por determinar sobre aquilo que nós falamos. E aquilo que nós falamos vai determinar aquilo que nós iremos viver. A Bíblia diz em 2 Coríntios, guarda aí Números 14, abre lá comigo, 2 Coríntios capítulo de número 4, aleluia, 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 13. Coríntios 4,13, chegou lá comigo? Amém. E ele diz assim: ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Querido, o que eu e você precisamos entender é que a nossa boca é um grande outdoor do nosso coração. Aquilo que nós falamos determina aquilo que está por dentro. É por isso que, se você tem vindo nas quintas-feiras, você tem aprendido um pouco sobre fé. E nós vimos que Paulo, quando ele fala sobre fé para Timóteo, ele diz: eu faço voto para que a sua fé não seja fingida. Eu faço voto para que você tenha uma fé como dos seus familiares, Lloyd e Eunice, numa fé verdadeira. Meu irmão, nós não podemos mais fingir que nós temos fé. Vou falar de novo para vocês. Nós não podemos fingir, querido, que nós somos homens e mulheres que creem quando nós não estamos crendo. Nós não podemos, querido, fazer uma pose de que nós somos crentes que acreditam na palavra quando nós não somos. Sabe por quê? Porque nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não podemos fazer pose de ser forte quando nós estamos fracos. Nós não podemos fazer uma pose de que nós estamos satisfeitos com algo quando nós não estamos. O que eu quero que você entenda, irmão, é que a fé, ela vai fazer com que nós entendamos as necessidades, entendamos as situações e começamos a confessar, lançar palavras para que essas coisas mudem. Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo. Ou seja, eu preciso conhecer aquilo que Deus diz, eu preciso crer naquilo que Deus diz, e eu logo vou passar a falar aquilo que Deus diz.
Se eu creio e eu falo, isso vai determinar os sentimentos que vão envolver a minha vida. Meu irmão, uma pessoa que anda com muito medo, certamente é porque ela não tem confessado sobre a grandeza do seu Deus. Uma pessoa que tem medo de ser assaltada, ela está vendo notícias de assalto, ela está vendo notícias e postagens de coisas, crescentes violências, ela está falando sobre essas coisas, logo sentimentos estão envolvendo a vida dela. O que é que eu estou querendo dizer para você? Meu irmão, 2018 vai ser um sucesso, porque a gente vai falar com fé, vai confessar mudanças, vamos confessar transformações. Eu acredito que o mês de janeiro é o mês da gente olhar no espelho e ver tudo que não presta que está na gente. Olhar no espelho, querido, pesar. Olhar na sua agenda, pesar. Olhar no seu casamento, pesar. Não é ficar pesando na balança, amém? É considerar, pesar, amém? Na ideia de balança. O que é que você precisamos fazer? Olhar e analisar, porque qual é o monte? Qual é o gigante? Qual é a montanha? Não vamos falar com ele apenas quando, puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Meu irmão, quantas coisas você sabe que você tinha que fazer, mas já passaram-se quase 10 anos e você nunca fez? Sabe, irmão, tem coisa que às vezes eu olho lá em casa e falo assim, nossa, velho, desde quando eu moro, entrei nesse apartamento, tem que fazer isso e ainda não fiz. Tem coisa, meu irmão. Sabe, mas enquanto a gente ficar falando que tem que fazer, você nunca vai fazer, porque reconhecer uma necessidade não resolve a necessidade. Reconhecer um problema não soluciona o problema. Sabe o que é que muda? É olhar e falar assim, negócio é o seguinte, vamos para cima. Sabe, irmão, esse espírito de Caleb precisa pegar na gente. Mas sabe o que eu quero te alertar? Quem age como Caleb vai ter em volta pessoas como Caleb teve. Do que você está dizendo? Você já leu comigo aqui. Se você pega atenção nos detalhes, você já sacou. De repente está lá, dando relatório. Na hora que fala da uva, Caleb fala o negócio seguinte: vamos partir para cima. Vamos lá, vamos buscar. Eu estou a fim de chupar uva grande sem caroço, só docinha, pensou? Meu Deus. Sabe, irmão, se a uva era desse tamanho, imagina a manga. Imagina, meu irmão, quantas outras coisas tinham lá, coisas gostosas de comer. Jabuticaba, já imaginou, gente? Desse tamanho, parecia uma bola de sinuca. Meu irmão, falo para você. Aí ele está ali, vamos para cima. Eu acredito, irmãos, que alguns outros, na hora que ouviram, não falaram nada, mas falaram, eu vou com o Caleb. Enquanto as pessoas estavam julgando, eu acredito que outros fosse negócio mesmo. Não sei porque você já prestou atenção no povo, na massa. Aí um vai lá e... Aí o outro fala assim, não, fica tranquilo, não vai morrer, nós vamos vencer, nós vamos avançar, e o povo para de chorar, é isso aí mesmo, o outro bem, não, mas você não sabe, depois disso vai ter morte. O povo é assim. Eu acredito que alguns irmãos até pensaram, eu vou seguir Caleb, mas sabe qual é o problema, irmão? Era 10 contra 2. Deixa eu falar para você, normalmente vai ser assim. Numericamente, viver uma vida de um evangelho verdadeiro é sempre você estar numericamente em desvantagem. Sempre você vai ter mais pessoas que são contra você do que por você. Sempre você vai ter mais pessoas trabalhando contra você do que talvez por você. Sabe, irmão, o mundo está militando para te destruir. A própria lei da natureza, ela tende a destruir as coisas. Sabe, irmão, tudo não joga ao seu favor naturalmente, numericamente. Deixa eu contar uma boa nova para você. E daí? E daí que não joga? E daí que os gigantes são reais? E daí que os números lá fora são grandes? Eu não vivo por eles. Amém. Eu não sou daqui. Amém. Eu não conto com uma força daqui. Aquilo que eu falo não acontece por causa das coisas daqui, mas acontece porque tem uma intervenção de lá. Meu irmão, eu quero te chamar para 2018 viver como Josué e Caleb. Eu quero te chamar para reconhecer que existem necessidades sim, mas vai para cima, irmão. Parte para cima, vai com tudo, vai com garra, avança, corre e fala. Sabe, eu tenho tentado me policiar a fazer isso, irmão, e eu percebi que eu estou falando muito já esses dias. E vou falar mais. Ontem, na hora que eu me toquei, eu estava indo embora e eu fico pensando. Eu entendi porque às vezes você fala que eu não presto atenção em você, é que eu estou pensando longe. E aí, ela quase me bate às vezes. Presta atenção, menina!
Aí eu lembro a hora que eu estava lá, eu na frente do Habib's, eu falando com a dona Natália. Eu falei, dona Natália, uma das partes da nossa nova construção da igreja pode ter entrado igual do Habib's aqui, ó. Esse corrimão pratinha, blindado, ó. Olha esse negócio aqui. Senhor, eu comecei a falar, vai ser assim. Vai chegar assim, nós vamos ter algo assim. Sabe, irmão, estava lá comendo um berute, né? Comendo, de novo, pelo amor de Deus. Estava lá, irmão, começou a querer emagrecer, ô gordinho. Irmão, estava lá, mas eu quero falar para você, não importa onde você está. Sabe, não tem nada a ver, não tem um contexto, não é uma reunião de construção, mas eu vou falar. Amém. Sabe, irmão, vou falar sobre o quê? Sobre aquilo que eu vou ter. Amém. Irmão, tem dinheiro, tem nada, irmão. Sabe, assim, qual é o caixa da igreja? Entra 1000, sai 1000. Sabe, entrar 200, sai 200. Porque a gente crê nesse negócio, irmão. Se a gente tem, vai abençoar missionário, vai investir, vai comprar. Não sei se você viu, mas essa semana a gente já vai fazer uma cobertura aqui. A casa está ficando linda. Final de semana que vem estamos lá dentro já comendo churrasco. Tá vendo? Glória a Deus. Né? Vai ser maravilhoso. Mas agora eu digo para você, querido, o que é que você tem dito? Como é que você tem se portado? Ah, pastor, está todo mundo falando que não vai dar, está todo mundo falando que vai ser difícil. E daí, irmão? Sabe o que é que Deus diz que vai acontecer? A Bíblia diz que a minha casa vai ser abençoada. Amém. A minha casa diz que se eu ouvir e obedecer, vai ser bendita a minha entrada, vai ser bendita a minha saída. Amém. Deus vai multiplicar o fruto da minha sementeira. Amém. O que é que Deus diz? Que eu vou unir a minha mulher e vou ter uma casa abençoada. Amém. O que é que Deus disse? Eles irão pregar. E todas as vezes que eles pregarem ao crer, eles expulsarão demônios, eles curarão enfermos. O que é que a gente vai fazer? É isso. Amém. O que é que a gente vai falar? É disso. Como é que nós vamos ver 2018? Assim. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Você está falando para eu desconsiderar tudo, fechar o olho para os problemas? Não, meu irmão. Está falando, abra o olho para os problemas. Mas não fique olhando para os problemas. Olhe para ele, olhe para cima e comece. De onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu Senhor, o mesmo que livrou o povo lá do Egito, está vindo em meu favor. Aquele que garante que 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. É esse que está guardando a minha casa. Meu irmão, você pode olhar para o problema assim, mas olhe para ele, conte para ele que os dias estão contados. Sabe, irmão, vai vir medo sim. Mas você vai olhar e vai às vezes bambear a perna. Você vai ficar com medo. Eu quando eu era mais novo, eu era um pouquinho mais corajoso. Na idade de não ter medo. Eu era tão corajoso que eu lembro que quando eu era adolescente, eu fui naquela montanha-russa de loop do Vitinho Parques. Já foi isso, né? Irmão, para ir naquilo lá tem que ter muita coragem. Porque normalmente quem monta está embriagado. Você já viu? Tem que ter muita coragem naquele negócio. Hoje, meu irmão, eu já não vou mais, eu zelo pela minha vida, tenho uma família para cuidar, boletos para pagar, amém? E a gente está aí, eu não vou mais. Eu lembro que quando a gente foi fazer a viagem esse ano, Deus agraciou a gente, fomos lá passear na Disney. E a gente estava, não foi na Disney não, foi no SeaWorld. Eu lembro que quando a gente estava conversando, tinha uma montanha-russa lá, que ela era, você fazia um negócio, fazia muito louco, e só tinha uma travinha, irmão, que prendia aqui o meio da sua perna, era tudo solto. Sabe, aí o Diego aí falava, nossa, eu nunca mais vou naquele negócio, uma sensação do inferno, e não sei o que, e eu falei assim, nossa, velho, eu não vou nesse negócio também. Eu não vou nesse negócio também, meu irmão, e bambeava a perna. Aí eu pegava, chegou uma hora que eu entendi, eu comecei a pensar comigo, falei assim, peraí, eu vim até aqui, vou ficar pagando conta até o final do ano, né? Pra não ir nesse negócio por causa do medo. Eu comecei a pensar comigo, quantas pessoas eu já ouvi que morreram? Nenhuma. Eu não vou ser o primeiro que vou morrer. Sabe qual é o problema? Tem gente que está achando, não, mas pode sempre acontecer. Nunca morreu, mas você pode ser o primeiro. Meu irmão, deixa eu falar para você, ainda que o mundo reme contra você, Deus trabalha em seu favor. Sabe, medos vão vir, dificuldades vão vir, notícias vão vir, mas deixa eu falar para você, não deixa o medo te parar. Sabe, irmão, quando eu fui lá e sabe o que aconteceu? Eu fui de novo, e só parei a hora que acabou o negócio. Que sensação gostosa, que sensação maravilhosa, já estou crendo para ir de novo. Você está crendo para ir comigo? Quem não falou amém não vai, né? Vai para Piratininga, mas não vai lá.
Brincadeira. Meu irmão, nós precisamos crer, nós precisamos ir além, entender que vai ter medo, vai sim, vão ter dificuldades nesse ano, vai ter sim, mas eu vou partir para cima, irmão. Eu vou olhar e eu não vou deixar as pessoas como ali estavam fazendo. E aí abafaram aquilo que Caleb está dizendo. E se você continuar lendo comigo, volta lá. Números agora no capítulo de número 14. Aleluia. Eu quero que você preste atenção. Porque o Caleb aqui, ele queria ir. O resto falou que não dava, queria fugir. E aí olha o que acontece, irmão. Números 14, verso número 1. Depois de ouvir essas coisas, então toda a congregação levantou a voz, gritou, e o povo chorou a noite inteira. Irmão, como tem sido os seus dias? Tristes? De agonia? De decepção? Sabe por que talvez está assim? Porque você tem olhado as coisas e ao invés de falar sobre a sua vitória, você tem falado sobre o seu fracasso. Talvez ao invés de ter o espírito da fé, que é crer por isso falar, você talvez tenha falado sem crer. Aí eu quero trazer um equilíbrio dentro disso. Porque, irmão, se falar por falar produzisse resultado, era cada um de nós ter um papagaio e ensinar falando que você ia ficar rico, que você era milionário. Era pegar um papagaio e doutrinar falando que você é curado e ninguém na sua casa ia ficar doente. Falar por falar, querido, não resolve a vida de ninguém. Mas falar com fé, isso transforma qualquer situação. Vou falar de novo isso para você. Não é simplesmente repetir o que o James está repetindo. É repetir porque você está crendo como o James está crendo. É repetir porque você está trazendo essa palavra no seu coração e está falando assim: eu creio nessa verdade, eu creio naquilo que está no meu coração mais do que aquilo que está na minha mente. Eu creio naquilo que está no meu coração mais do que o meu corpo está dizendo. É isso que é fé, irmão. E às vezes nós estamos sendo vencidos porque nós estamos falando das dificuldades mais do que aquilo que nós temos crido. Fale fé, irmão. Fale aquilo que você acredita. Você pode virar e falar: doença, eu sei que você está aqui, eu sei que está doendo, mas agora eu te dou uma ordem no nome de Jesus, sai! E aí o que aconteceu? Não saiu. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai olhar e falar assim: corpo, eu sei que você ainda está doendo, mas eu também sei que dentro de mim, no dia que eu orei, cura já foi liberada. E eu declaro uma aceleração na manifestação da cura. Sintomas saiam. Eu declaro agora a unção produzindo conserto naquilo que ainda está quebrado. Pai, obrigado, porque o Senhor já está trabalhando eficazmente dentro de mim, desde o dia que eu orei pela primeira vez. E você fica rendendo graças. Chega uma hora que quando você vê, você fala: ops, sumiu. Ops, não sinto mais nada. Ops, isso não vem mais há anos contra a minha vida. O que é que você tem dito? Talvez o que você tem dito tenha te feito chorar. Talvez o que você tenha ouvido tenha te feito chorar. É por isso que eu digo para você: pode ser que maior serão as pessoas que vão estar falando coisas negativas no seu trabalho, mas eu duvido que só tem você de crente lá. Pode ser, querido, que no seu bairro, no lugar que você mora, até mesmo na sua família, existam muitas pessoas que não são crentes, ou aquele crente meia boca, ou aquele crente que murmura, sabe, irmão? Mas eu acredito que em meio a esses, deve ter algum outro crente, se não tão bom quanto você, mas não que está quase lá. Se associe com essas pessoas. Aí você vai lá, e aí você só fica perto das coisas ruins, e não quer ser tentado nas coisas ruins. Sabe, irmão, tem dia que eu e você não vamos acordar tão forte, não. Tem dia que a dor, talvez, as más notícias, vão tirar força de você e vão te enfraquecer. Talvez você seja pego de surpresa por alguma coisa, quanto a perda de um ente querido, ou a perda de um trabalho, a perda, né, de algo que você tinha e estava ali conquistando há tanto tempo, de repente vai tudo por água abaixo. Sabe, você tem duas coisas, irmãos. Você pode pegar, falar disso,
Você pode ouvir disso que tem te destruído, ou você pode pegar a palavra e lançar ela no seu coração e logo na sua mente. Começar a se associar com pessoas que vão crer com você, que vão falar com você, que vão confessar como você e se animar no Senhor. Continua lendo comigo. E ele diz assim, ó, a partir do verso número 2, de Números 14. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Eu acho muito interessante isso, irmão, porque sempre é culpa do pastor, né? Não, meu líder que não presta, meu pastor que não presta, nunca é culpa nossa, né? Eu estou gordo porque é minha esposa que cozinha bem, não é assim, não é você que come demais, é assim, a gente terceiriza, síndrome de Adão. E todos os filhos de Israel falaram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até mesmo tivéssemos morrido no deserto, porque você nos trouxe até essa terra para morrermos à espada, nossas mulheres e nossos pequeninos serão presas. Não seria melhor voltar para o lugar onde a gente levava a chicotada, fazia a telha, não tinha comida direito? Né? Eu acho que é muito interessante isso, irmão. Chega diante de uma situação onde eles têm duas opções: ouvir as dificuldades, ouvir Josué e Caleb, e de repente eles vão lá e se inventam uma terceira. Fala assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para lá. Para onde? Para aquele lugar que durante anos a gente clamou por libertação. Eu vou voltar para lá, daquele lugar que a gente não aguentava, porque todo mundo apanhava. Não sei se você lembra, mas uma das coisas que fez Moisés fugir é que ele viu um escravo hebreu levando chicotada, e ele foi lá e matou um soldado egípcio para proteger. Irmão, eles apanhavam. Aí a gente vem aqui e vê, e eu não sei se você conhece, mas sempre tem alguém que tem uma ideia muito brilhante como esse. Vou voltar para lá onde a morte é certeza, né? Para que apanhar aqui se eu posso morrer lá levando chicotada? E o problema, irmão, que ideias burras assim, num momento de falta de espiritualidade, parece inteligente. Entendeu o que você está dizendo? Sabe, irmão, você vai lá, aí você conta uma pessoa assim, não dá mais, meu casamento está uma porcaria, meu casamento está mais gelado que ponto de iceberg. Aí o cara fala assim, cara, você não sabe, aquela mulher lá, ela sempre deu moral para você. Você que nunca percebeu, aí você vai lá e fala, quer saber de uma coisa, eu vou lá. Porque o que eu não tenho aqui, eu vou ter lá. Na verdade, há quantos anos mesmo que você trai, ninguém descobriu? Cara, eu traio faz 20 anos, ninguém nunca descobriu. Ninguém nunca vai descobrir eu também. Aí o cara vai lá, trai, perde a família, perde os filhos. Sabe por quê? Porque ele deu ouvidos para uma ideia como essa. Cuidado, querido, com as estratégias que você ouve em dias de dificuldade. Cuidado com os conselhos que você ouve fora da igreja. Agora eu vou falar de novo para você. Cuidado também com os conselhos que você ouve dentro da igreja. E eu acho muito interessante, eu acho engraçado que às vezes as pessoas, elas não ouvem conselhos de líderes e elas tentam ouvir conselhos de membros normais, pessoas que às vezes estão há 100 anos dentro da igreja e não ajudam em nada. Parece que essa tem o melhor conselho no dia da dificuldade. Irmão, uma pessoa que está 100 anos dentro da igreja e não ajuda pelo menos a limpar o chão, tem algum problema com ela. E se você, querido, tem pessoas que são líderes da sua igreja, é porque eles estão incumbidos de uma capacidade sobrenatural para te ajudar. Aleluia. Isso é sabedoria. Sei lá, né? Como eu sempre aprendi, pausa para meditar. Quais são as estratégias que você tem seguido? Não, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui, ó, e vamos voltar lá. Ou é o seguinte, vamos matar Moisés e Arão. Não foi assim que aconteceu com Davi? Quando estavam lá em Ziclag, chegou lá, Davi, é culpa sua. Você levou a gente para a guerra, voltei aqui agora, não tem mais família, não tem mais comida, não tem mais dinheiro, não tem mais filho. É culpa sua, vou matar você. Pensa aí, fica com essa. Vamos continuar. E ele diz assim, ó, quando você continua. Números capítulo de número 14, e ele fala assim a partir do verso número 4. Diziam uns aos outros, constituamos um outro por chefe. Destitui, tira esse cara daí do pastoreio, da liderança, né? Tira esse cara da empresa, ele não serve. Sim. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra, perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que era um dos 12 espias, rasgaram as suas vestes. Teve que ficar pelado, irmão, para chamar a atenção. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são envolvidas por sentimentos de carnalidade de uma forma tão grande que você pode falar a verdade que você quiser. As trevas estão tão cegas
estão tão pesadas diante dos olhos que elas não vão dar ouvido para você. Cuidado quando você anda com murmuradores, com caluniadores, com pessoas, querido, que não praticam a palavra como deveriam praticar. Amém? E aí ele continua falando assim, ó, no verso número 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos colocará nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não temam o povo dessa terra, porquanto eles serão como o nosso pão. Olha que interessante. Um disse que eles eram para com aquele exército como gafanhotos. Aqui nós vemos discurso de um homem e de uma mulher de fé, e fala assim: não é eu que vou ser servido no jantar, não, são eles. Amém, aleluia. Eu gosto desse cara. Você gosta também, não? Como é que você se vê? Como gafanhoto? Ou como aquele que vai sentar na mesa para o jantar? Como é que você se vê? Aquele que vai ser mais um morto por Golias? Ou aquele que vai ser um homem ou uma mulher que vai colocar o ponto final na história de sucesso de Golias? É tudo uma questão de ótica. É só você se lembrar que ao invés de você ser presa, a Bíblia diz que você é o predador. A Bíblia diz que o diabo vem procurando, querido, em derredor a quem tragar, mas a Bíblia diz que ele vem como um leão que ruge procurando. A Bíblia não diz que é certa a vitória dele. A Bíblia não diz que é certa a destruição. A Bíblia diz em João 10:10 que ele vem para roubar, matar e destruir, mas não diz que ele vai conseguir. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que a Bíblia é clara quanto às intenções do diabo, mas a Bíblia também é clara quanto de como... Espera que eu não colei aqui, deixa eu beber água que o aparelho está roscando. Faço votos para que você estude odontologia, crie um aparelho que não machuca a boca. Pelo amor de Deus, irmão. E fique muito rico com isso, porque você vai ficar milionário criar um negócio desse. Irmão, aleluia, soltou. Aí, deixa eu perguntar para você, como é que você vai viver? Quem é que você vai ser? A Bíblia o tempo todo diz, querido, sobre as intenções do diabo, mas ela também é clara sobre o desfecho do diabo. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas a Bíblia diz que ele vai ser vencido e ele vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que ele já foi vencido e ele já foi colocado debaixo dos nossos pés. Assim como também a Bíblia é clara sobre quem nós éramos e sobre quem nós somos. A Bíblia diz que nós éramos perdidos, derrotados, destruídos, desprovidos, como ovelhas sem pastor, aqueles que jazem em trevas, aqueles que já estavam no reino de perdição. Mas a Bíblia diz também em Romanos 8, que porque Jesus entrou na nossa vida, nós nos tornamos mais do que vencedores. 2018 tem que ser um ano de triunfo. 2018 tem que ser um ano de realizações, mas isso não acontece sozinho. Isso vem de uma confissão de fé, isso vem de uma declaração de fé, isso vem de um reconhecimento daquilo que precisa ser mudado. Aleluia. Diga ao monte. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, olhe para o mar, estenda o cajado para o mar, faça algo e esse mar vai sair, a montanha vai sair. Sabe, irmão, Deus não falou para ele: Moisés, fecha o olho e finja que não existe. Deus não virou para Abraão e falou assim: Abraão, finja que não existe, finja que tudo funciona com você e com Sara. Ele disse: fale de manhã, fale de noite. Romanos capítulo de número 4 diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, ele se fortaleceu rendendo graças e glórias a Deus. Sabe, irmão, nós estamos diante de uma situação onde nós estamos vendo o povo seguir maus líderes. Nós estamos vendo aqui o povo seguindo maus conselhos. Nós estamos vendo um povo seguindo más notícias. Mas glória a Deus, porque aqui está se levantando Josué e Caleb. Eles entendiam, irmão, que as pessoas poderiam, se quisessem, seguir um caminho ruim, mas se dependesse deles, eles iam ter uma boa confissão, eles iam ter uma boa declaração, eles iriam ter uma voz de brado, de júbilo, de alegria, de fé. Eles não iriam falar da destruição, mas eles iam falar do livramento. Sabe, irmão, é real, mas você tem que falar que ela vai deixar de ser real. Olhou ali, tem falta, eu sei que você está aí.
Eu sei que você está me assolando, mas eu quero dizer que os seus dias estão contados, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Amém, aleluia. Amém, amém. Amém. Não adianta, às vezes, a gente tenta ignorar a situação. A gente olha o problema no casamento e a gente tenta ignorar, achando que vai resolver sozinho. Não vai resolver não, irmão. Conta não se paga sozinha. Sonhos não se constroem sozinhos. É necessário ação. Sabe, irmão, comece a falar. Comece a crer. Comece a confessar. Comece a agir. Sabe, tem coisas que vão ser difíceis? Tem, irmão. Mas aquilo que é difícil sozinho talvez se torne mais fácil no coletivo. Se associe a pessoas. Se junte a pessoas. Quer emagrecer? Junte a pessoas que querem emagrecer como você. Quer aprender inglês? Junte com pessoas que querem aprender inglês como você. Quer aprender matemática? Junte com pessoas que precisam aprender matemática. Pastor, eu quero passar no vestibular. Monte um grupo de estudo. Sabe, irmão? Se associe. Ah, não, eu quero fazer outra coisa, pastor, que você não citou. Crie um grupo se você não consegue sozinho. Se associe a pessoas, monte, faça conexões. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Sabe, todo dia a Simone vai lá e ela manda aquele trechinho de leitura. 2 capítulos, 1 capítulo no grupinho. Faz força a ler. Eu não consigo. Combina com alguém de todo dia ela te cobrar de ler. Sabe, irmão, você não vai mentir para ela. Ela fala, você leu? Ela fala assim, não, falei então. Aí, mais tarde, você leu? Não. Lê então. Vai chegar uma hora que você vai ficar com vergonha de ser cobrado e falar que não leu, você vai começar a ler. A hora que você vê, você pega a bolsa. A hora que você vê, você leu a Bíblia inteira junto com a gente, como nós vamos ler. Volta comigo lá para Números 14 e continua lendo comigo. E ele diz assim, ó. Chegou lá? Amém. No verso de número 9, e ele diz assim, ó. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco. Não tenham medo. Mas toda a congregação determinou que fossem apedrejados. Você está pronto para isso, irmão? Você começar a se levantar em fé e sua esposa começar a falar, agora deu de ser crentinho. Aí você vai lá e começa a se levantar e confessar a fé, aí seu pai e sua mãe falam, ah, agora é assim. Agora do dia para a noite virou o ano, virou santo no pau louco. Sabe, irmão, é assim mesmo. Eu vou falar para você, persevera. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que a árvore vai produzir frutos. E contra frutos não há argumentos. Amém, queridos? Não é contra fatos, são contra frutos. Vai olhar para você e as pessoas vão chegar um momento que elas vão pedir desculpa. E vai dizer, eu te acusei, eu te apontei, eu debochei de você, mas você está certo. Sabe o que é melhor? Vão te seguir. Aí está ali, está falando e falando, ah, legal isso que você está ouvindo, vamos te apedrejar. Meu Deus, que coisa boa, não é verdade? E olha o que acontece. Verso 10. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Amém. Uau. Meu Deus, eu falei isso de novo. Eles estavam falando que ia apedrejar. De repente, a glória do Senhor apareceu neles. Aleluia. O que é isso? Fidelidade. O que é isso? Deus guarda da sua vida. Amém. O que é isso? O sobrenatural chegando e envolvendo o natural por causa do poder da sua convicção que está saindo pela sua boca por meio de uma confissão. Sabe, irmão, você está ali e aí parece que quanto mais você fala, parece que quanto mais você crê, parece que quanto mais você confessa, pior é. Mas deixa eu falar para você, de repente, irmão, a glória vai envolver. De repente o milagre vai chegar, de repente as coisas vão acontecer porque a gente permanece fiel. Sabe, irmão, eu acredito que esse ano algumas coisas sobrenaturais vão ser intensificadas na vida de alguns de nós. Amém. Sabe por que Deus honra a fidelidade? Seja fiel, não seja leviano, não entre no ritmo das outras pessoas, faça você o ritmo da sua vida. Faça você, querida, a velocidade do seu ano.
Ah, pastor, mas está falando, e daí? Eu falo para você, irmão, eu estava com raiva esses dias atrás, e a galera metendo o pau e mandando no WhatsApp, xingando e falando mal, tudo quanto ela. Eu falei assim, meu Deus, pai, pelo amor de Deus, eu, no final de ano que é gostoso, todo mundo metendo a boca, falando mal, levantando calúnia, e eu comecei a falar assim, e agora, o que eu vou fazer? Será que eu pago na mesma moeda? A carne, minha moeda, ir lá, fazer uma ligação e acabar com tudo? Mas de repente eu comecei a lembrar, falei assim, puxa, não é assim isso. Sabe, eu comecei a parar e falei assim, como é que Jesus faria? Eu tenho isso para mim, quando eu não sei o que fazer, eu lembro muitas vezes do que Jesus faria. E eu começo a pensar, Jesus ia dar outra face. Mas dar outra face é apanhar um pouco. Mas Jesus daria outra face. E aí, se batesse de novo, Jesus daria a própria vida. Mas como ovelha muda diante dos seus tosquejadores. Ele morreu por mim. Amém. Sabe, irmão? Aprenda a olhar para as coisas de uma forma bíblica. Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças, diz: bem-aventurados vocês são, quando vos perseguidos por amor do mundo. Pastor, mas parece que todo mundo está me perseguindo em 2018. Estamos no caminho certo. Parece que todo mundo está pegando no nosso pé. Estamos no caminho certo. Não, pastor, mas você não está entendendo. Eu estou errando. Não, você está no caminho errado. Eu estou falando de quem faz aquilo que é certo. Eu estou falando de quem as pessoas querem apedrejar porque está falando fé. Esse Deus vai guardar. Esse Deus vai guardar. E aí, resumindo, tudo aquilo que acontece. Diante disso, a glória vem, o poder envolve aquelas palavras de Josué e Caleb. Aqueles espias que tinham uma confissão negativa, aquele povo que estava em incredulidade, eles perdem o direito, eles perdem a autoridade de conduzir o povo, e Josué e Caleb são aqueles que conduzem o povo para entrar na terra prometida. Sabe por quê, irmão? Pressão sempre vai vir, problema sempre vai vir, uma hora no trabalho, outra hora em casa, outra hora na igreja, mas deixa eu falar para você, o desfecho nunca vai ser alterado, enquanto a sua fé não for alterada. Se mantenha em fé, e o desfecho sempre vai ser sucesso. Amém. Mas deixe a sua fé, e a incredulidade vai destruir a sua vida. Meu irmão, quer um bom conselho para 2018? Entre na terra prometida. Quer um bom conselho para 2018? Olhe para o gigante, olhe para o problema e fala: me aguarda, porque eu vou passar por cima. Olha para o desafio e diga: me aguarde, porque eu vou te vencer. Sabe, irmão? Existem coisas que vão ser vencidas do dia para a noite de uma forma fácil, mas existem coisas que nós vamos vencer durante 12 meses. Um ano de mudar hábitos, um ano de mudar histórias, um ano de mudar realizações. Ei, meu irmão, Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas grandiosas para você. Mas eu e você precisamos sair daqui com uma confissão grandiosa, com uma mentalidade, uma visão grandiosa, não olhando para situações mais do que o necessário. Olhe, entenda o desafio, entenda a necessidade, fale sobre. Não fale sobre quanto a levantar e anunciar os problemas, mas estabeleça uma palavra sobre a situação ao ponto de mudar aquela realidade. Uma confissão sobrenatural que vai vir sobre aquela situação e vai mudar totalmente, querido, aquele momento, aquela etapa e aquela dificuldade. Fale fé, confesse fé. Que esse ano seja um ano de grandes confissões. Que esse ano seja um ano de retermos firmes a confissão da nossa fé, sem vacilar. Que esse ano, se for para gritar, a gente vai gritar rindo. Se for para chorar, a gente vai chorar confessando a palavra. Tem gente que não gosta disso, né? Tá doendo, então chora. Chora. Pastor, mas crente não chora. Quem disse? Jesus chorou 2 vezes. Crente chora. Como é que crente chora? Pai, eu não estou afim de fazer não, mas que não seja feita a minha vontade, seja a sua.
Como é que a gente chora? Ai, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz ver espaço, me guia águas de justiça, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei meu irmão algum, porque o Senhor está comigo. Aí de repente, querido, quando você menos percebe, aí aquela tristeza começa a passar. Porque você começa a lembrar do tamanho dos cachos de uva. A tristeza começa a passar. Porque você lembra dos milagres da libertação do povo de Israel do Egito. Aí começa a passar. Porque você começa a entender, irmão, que talvez o seu problema não seja grande como você está pensando, mas não passe de uma tempestade num copo de água. Aí você está lá. E de repente, querido, ao invés de tristeza, alegria vem. Ao invés de desânimo e vontade de desistir, você começa a correr mais rápido. Ao invés de querer parar tudo, você começa a ampliar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque fé chama a existência. Fé é uma firme convicção daquilo que não existe, daquilo que não se vê, mas sabe que é real. O justo vive pela fé. Você vai ter um 2018 maravilhoso. Você vai ter um 2018 com uma família maravilhosa. Então fale sobre a sua família. Fale sobre o seu casamento. Fale sobre as suas finanças. Sabe, irmão, tudo está aí para dar errado. Achei engraçado, esses dias, só para a gente finalizar, eu estava ouvindo as pessoas falarem bastante sobre investimento. E aí eu comecei a ouvir algumas coisas, dar uma estudada, para ver como é que funciona. E aí eu fui entrar num site para fazer um cadastro. Para assistir um videozinho, fazer um estudo lá, entender. Um site que trabalha com investimento. Aí começou lá, nome, data de nascimento. Na hora que chegou na ocupação, não tinha pastor. Aí eu fui lá, aí falei, vamos tentar como professor. Aí só tinha professor de educação infantil, professor de faculdade, professor de curso técnico. Sabe, irmão, eu olhei, comecei a olhar para aquele negócio e falei assim, o diabo miserável. O formulário está querendo dizer que um pastor não tem condição de investir dinheiro. O formulário está querendo me dizer que eu nunca vou poder juntar dinheiro e fazer o dinheiro render para construir coisas. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fechei aquele negócio e falei assim, pai, obrigado. Porque o Senhor vai providenciar formas de ganhos maiores, formas de eu entender e aprender as coisas de uma forma maior. Irmão, dito e feito, deu 2 dias, começaram a abrir as portas, as coisas começaram a abrir, comecei a entender, comecei a fazer contatos, essas coisas, arrumei um lugar que as pessoas entendem que pastores podem sim fazer investimentos. Amém. Igrejas podem sim fazer investimentos. Sabe, irmão, a igreja precisa começar a investir, porque daqui a alguns anos a gente vai ter que investir 1 milhão, 2 milhões. Amém. 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 E poupança não rende nada, mas um investimento rende 1% pelo menos ao mês. Sabe, irmão? O mundo vai dizer que não dá. O mundo vai dizer que você não pode. O IPVA vai dizer que você não pode ter um carro novo porque é muito caro para pagar. Sabe, irmão, deixa eu falar para você. Não é aquilo que o mundo fala que determina aquilo que nós vamos viver. É aquilo que você fala. Pastor, então eu posso viver além daquilo que o mundo diz que eu posso viver? Pastor, eu sou feio, posso casar com uma pessoa bonita? O Juninho gostou dela, né? Amém ou não amém?